Vamos lá, agora é um pouco mais complicado, só que é uma das formas que eu mais gosto de operar num time maior. Por quê? Vou explicar o porquê num time maior. Vou falar sobre retração de vela. Como é que a gente vai operar retração de vela? Lembra que o lance lá do, do suporte e resistência, da briga entre os dois caras, essa coisa toda? Chega a um ponto que acontece uma briga rápida. O que é mais fácil acontecer? O cara receber um soco logo de primeira ou ele entrar numa briga e depois de um tempo ele ser expulso daquele local. Então, óbvio que ele vai tomar um soco de primeira. Esse soco de primeira, aquele ponto ali que ele expulsa você daquele local, é um ponto bem forte, porque é o primeiro toque. Como assim, Bruno, primeiro toque? Ó, por exemplo, aqui. Ó, aqui era um ponto forte, certo? Você reparou que nesse ponto aqui aconteceu um pavio, ó, vários pavios, ó, tocou, retraiu, tocou, caiu de novo. Aí tocou, caiu, tocou, caiu. Esses toques é o que a gente chama de retração. Por que retração? Retração porque nesse ponto, a gente já tinha um ponto forte, certo? Quando a vela tocou, ela não fechou naquele ponto. Ela não chegou a romper. Ela tocou e fechou mais abaixo. A gente não pegou, por exemplo, uma operação que nem aqui, que a gente estava falando nas outras aulas. A gente pegou uma operação para... clicou aqui para mais 3 velas, por exemplo. 2, 3 velas. Não, a gente clicou para o final dessa mesma vela. Então, por exemplo, aqui nesse caso a gente está usando vela de M15, né? Então, por exemplo, aí a vela estava aqui, o preço estava andando, e ele veio tocar aqui no minuto... Tá rodando a vela, né? Cada vela tem 15 minutos. Ele estava tocando aqui no minuto 7. 8, sei lá, minuto 10. Pronto aí, para começar. No minuto 10. No minuto 10, ela esticou e tocou aqui em cima. Então falta o quê? Faltam 5 minutos, né? São velas de 15 minutos. Faltam 5 minutos para essa vela finalizar. Então ela abriu aqui, aí no minuto 10 ela esticou. A gente vai abrir uma ordem aqui, para daqui 10 minutos ele vai ter retraído para no final dessa vela. Ele vai abrir uma ordem durante ela para acabar no final dela. Então, aqui, no minuto 10, ela abriu, aí no minuto 10 ela esticou e tocou ali em cima. Quando ela tocou ali em cima, a gente abria para mais 5 minutos, que é o final dessa vela, para acabar. Então, ó, ela bateu e retraiu. Mesma coisa nas próximas. Então, ó, clicou aqui, ó, ela veio, digamos que tá no minuto 5. Aí no minuto 5 ela já esticou e tocou lá em cima. A gente vai abrir uma ordem para 10 minutos, para no final dessa vela ter fechado mais abaixo. Então, dessa forma, a gente consegue aproveitar muito mais esse tipo de operacional, como suporte e resistência. Ó, vamos pegar aqui, ó, uma entrada, né, um in, que estava acima, um in. Vamos botar a partir daqui, né, que aqui já tinha 2 toques. Eu sempre falo, cara, eu pego para 2 toques. Deixa eu ver se tem um negocinho aqui. Não lembro onde é que tem aqui. Acho que é na setinha. Setinha? Caralho. Deixa eu só achar o bichinho aqui de xizinho e esse negócio. Ave Maria, olha os dedinhos. Aqui, porra. Vai ser esse aqui que eu quero. Ó, 2 toques, né? Tava aqui. Aí ele caiu. 2 toques. Pronto, a gente já tem um lugar configurado. Nesse toque aqui, digamos que tenha tocado aqui nos 5 minutos. Falta 10 para acabar, né? Falta 10 para acabar. Então, quando toca, a gente daria uma ordem para mais 10 minutos para o final dessa vela. Então, ó. Joinha aqui. É um ponto muito bom. Teria dado joinha aqui. Vou botar o joinha porque é top. Bota o joinha. Depois, porra, essa aqui veio tocar, ela não retraiu, ela rompeu. Beleza, a gente teria aceitado o stop. Faz parte, não tem o que fazer. O hit vem, só que a gente ganha mais do que perde. Então aqui, não vou conseguir trocar a cor dessa merda. Vai ficar vermelho. Foda-se. Vocês entenderam a lógica da coisa. Essa aqui teria dado erro. Por quê? Porque ela rompeu. Ela chegou a romper essa zona. Só que quando ela voltou, lembra do pullback? Beleza, a gente já vai bugar. Beleza, a gente perdeu a primeira contra, né? Só que agora vai operar a favor da tendência. Então, ó, chegou aqui, teria pegado outro in. Teria pegado outro in, porque ela retraiu e fechou abaixo do ponto que a gente clicou. De novo, outro in. Então, só aqui a gente estaria 3x1. Depois mais 2 wins, ó. 2 wins. São 3x1. 1, 2, 3, 4, 5.
São 5x1. Pô, você já teria batido a meta tranquilo. Enfim, eu falo demais, né? Então vamos aqui para como é que vocês vão traçar isso aqui. Tem várias formas. Ou você pode traçar, pode colocar, por exemplo, Bruno, eu gosto de operar M1, gosto de M15 e tal, M1, né? O que você pode fazer? Você pode pegar esses principais pontos de M15 em 15 minutos. Digamos que você esteja operando, sei lá, vou botar... que vela que está aqui, sei lá. Vou botar aqui o gráfico do canto, que aí fica mais fácil para eu explicar para vocês. Pronto. Vocês estão vendo aqui esse canto aqui, certo? Você vai pegar ali e traçar linhas... Aqui, deixa eu botar a linha horizontal para ficar para frente. Você pode traçar os principais pontos, tanto de suporte como resistência, ou você pode fazer dessa forma. Ó. Você vai pegar os pavis, ó. Retração da vela de M15. Bruno, mas eu opero M1. Sim, calma. Você vai pegar os principais pontos. Ó. A gente tem vários pontos aqui, certo? Tem esse ponto aqui desse pavio, temos esse pavio, temos aqui esse pavio no meio também, mas eu não gosto tanto de pegar assim. Mas, enfim, vamos botar ele também. Nós é foda. Bota aqui, ó. Aí, beleza, esse ponto aqui também. O preço está aqui embaixo, certo? Quando você fizer isso, você pode vir aqui, ó. Eu vou até botar uma linha aqui, para depois não esquecer em que vela que a gente tava, né? Que vai trocar para M1. A gente parou, vou botar aqui nessa vela aqui. Pronto. Você põe em M15 e vai para M1, que é o gráfico que você opera. Por quê? Porque quanto mais distante o preço, aquele pico, mais forte ele vai ser. Mais ele vai respeitar, digamos assim. Então, ó. Deixa eu tentar achar aqui onde é que a gente botou nossa linhazinha branca, né? Aqui foi onde a gente tinha traçado. Ó, pra você ver como é que é importante traçar certo, ó. Porque nesse ponto aqui você percebe que ele respeitou, ó. A gente, pô, o gráfico tava lá atrás, ó. Calma lá, espero que a internet ajude aqui. Tá aqui atrás, aqui atrás. Pronto, beleza. Aqui atrás. Só de olhar aqui, você já de ver como é que respeitou a coisa, né? Nossa senhora. Tá, gente? Eu não... Lembrando que eu não vou editar isso aqui, vai ficar assim. Eu não vou cortar nem nada. Então se virem aí. Vamos lá. Olha como é que foi da hora, ó. A gente tinha traçado, lembra que a gente traçou essa linha aqui na vela que a gente tava? Então, ó. A gente já tinha traçado esses pontos de acordo com os pavis. Lembra? Então, ó. Quando o preço voltou, que ele tocou aqui embaixo, ele voltou a subir. Certo? Ele nem chegou ainda. Mas quando chegou aqui em cima, ó. Bateu, você mandar a próxima vela, uma, duas velas. Caía. Chegou a tocar, caía. Chegou a tocar, caía. Quando rompeu, ele foi buscar o quê? Aquele outro topo que a gente tinha traçado, ó. Outro win. Tocou, outro win. Voltou, fez pullback pra cima, win. Desceu, pegou embaixo, win. Então, você traçar os principais pontos em M15, em pavis de M15, te dá um ponto muito forte para o M1. Porque imagina aí, a gente em M1, eu vou fazer uma analogia aqui que vai ser meio esquisitinha, mas não tem nada não. Ó, em M1 são esses caras aqui. É uma briga trevosa, tá acontecendo coisa o tempo inteiro. É um bocado de gente operando aqui, alucinado, brigando um com o outro. Em M15, é um cara assim, ó, que tá operando, ó. É um cara assim que tá brincando lá. Sacou? Então, quem você acha que o gráfico vai respeitar nesse ponto? Óbvio que o cara é grande. Por quê? Porque ele tem mais força, ele tá... Enfim. Não importa se tem aqui 3, 4, 5 dos caras pequenos. Ele vai respeitar o cara grande.
Então, quanto maior o time frame, quanto maior o tempo da vela, o tempo daquele candle, mais ele vai respeitar. Então, porra, se o cara de M15 é desse tamanho, agora imagine o cara de H1, o cara de 1 hora, do topo de 1 hora. Entende? Ele vai tender a bater e respeitar. Porque aquele time é um time maior. Então, quanto maior o time, mais forte é o cara. Então, quando você opera com um traçamento em M15, em um cara grande, e opera em um cara pequeno, óbvio que é muito mais fácil respeitar. Então, o que aconteceu aqui? Ó? A gente tinha traçado aqui em um cara grande, um topo e fundo de M15. Quando o preço voltou e tocou, quando o cara pequeno veio correndo e bateu no cara grande, o cara grande deu um soquinho e caiu. De novo, ó, ele veio correndo, não, aqui eu passo, aqui eu passo, aqui eu passo. Bateu, tomou outro soco. Aqui ele ganhou, nossa, consegui vencer o cara grande. Só que aqui em cima tinha mais outro. E aí jogou para baixo. E isso acontece incessantemente, cara, incessantemente. O tempo inteiro isso aí acontece. Óbvio que isso é uma analogia, mas vocês entenderam a coisa toda. Aqui, ó, por exemplo, que ele rompeu. O cara grande falou, não, deu um tapinha, ó, onde é que ele foi? Ele foi lá e encontrou outro cara grande, ó. O cara grande mandou ele pra lá. Então, fica sempre nessa. Quando você consegue traçar topos e fundos maiores, para você abrir ordem, olha o quanto tempo ele ficou aqui no meio, ó. Tocou de novo e foi para cima. Então, quando você aprende a traçar topos grandes e operar em times pequenos, você começa a ter uma taxa de acerto um pouco maior. Porque você está operando usando a força do cara maior e olhando o cara pequeno, digamos assim. Enfim, eu devo ter ido muito longe com esses papos aqui. A retração é isso. É você encontrar, por exemplo, a gente vai operar M5. Né? Normalmente eu opero retração M5. Como é que seria a retração do M5? Eu vou traçar um topo e um fundo. Por exemplo, aqui. Vamos traçar aqui. Isso aqui. Aqui. Pronto. Topo e o fundo aqui. Certo? Por exemplo, nessa vela, ela tinha rompido, a gente ia fazer um pullback, certo? Essa vela tem 5 minutos. Se ela chegou lá em cima, sei lá, no minuto 2, eu vou abrir uma ordem para 3 minutos. Por quê? Porque é o final dessa vela. Eu vou operar para que essa vela aqui retraia. Para que dentro desse tempo aqui, essa vela não tenha força para subir. Que ela desça, que o gráfico desça nesse mesmo período de tempo. É uma retração de vela. Beleza? A mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. Tipo aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui. Ó, aqui era um ponto forte, certo? Então, ó, quando o preço toca, dependente se for no minuto 1, minuto 2, minuto 3 ou 4, eu vou operar para no final dessa vela. Por quê? Porque o primeiro toque dessas velas, você percebe que tem bastante pavio, tende a bater e retrair. Sempre, sempre. Ah, Bruno, mas aqui bateu e continuou descendo. Faz parte. Faz parte. Só que, operando dessa forma em retração, eu não sei porque eu me sinto até mais seguro do que operar em M1 para abrir ordem para M1. Então, coloque em prática, teste isso aqui, tenta operar dessa forma, na conta demo, obviamente, e aí se você se sentir confortável, você vai para a conta real. Mas retração de vela nada mais é do que você abrir uma ordem para o final da mesma vela. A gente traça um time maior, por exemplo, 5 minutos, e opera para que, quando acontece aquele toque, finalize naquela mesma vela. Então, espero que tenha entendido. Coloca um pouco em prática isso aí, tenta traçar um topo e um fundo maior e tenta operar para o final dele, de cada vela, né? E ver se você se adapta a esse tipo de operação.